Que a paz de Deus esteja com você, com sua casa e sua família. Você já sentiu que forças negativas estão tentando bloquear suas bênçãos? Talvez seja a inveja, as amarrações espirituais, ou até mesmo feitiços que parecem estar te cercando e impedindo que você prospere. Hoje, Deus nos dá uma arma poderosa para enfrentar essas batalhas espirituais e derrubar todos os inimigos que se levantam contra você. Vamos mergulhar no Salmo 14, onde aprenderemos como Deus nos protege, nos liberta de qualquer opressão e abre caminho para riquezas, prosperidade e vitória sobre o mal. Este vídeo é para você que deseja quebrar todas as barreiras e atrair as bênçãos de Deus. Fique até o fim, porque há uma oração poderosa e libertadora esperando por você. Deus tem uma palavra forte para a sua vida hoje. A parte A do versículo 1 deste capítulo diz: Disse o nécio no seu coração, não há Deus. O Salmo 14 começa com uma declaração impactante. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. A palavra nécio aqui se refere a uma pessoa que, em sua insensatez, rejeita a presença de Deus. Não estamos falando de uma ignorância simples, mas de uma escolha deliberada de negar a existência de Deus. Essa negação não vem apenas da mente, mas do coração, um lugar onde as decisões mais profundas da vida são tomadas. Esse tipo de negação é a base para muitos problemas que enfrentamos hoje no mundo. Quando alguém nega a existência de Deus, isso leva à corrupção moral, à perda de princípios e ao distanciamento das bênçãos que Deus tem para oferecer. Quando se vive sem reconhecer Deus, as portas para o mal são abertas. Inveja, ódio, amarrações e feitiços encontram terreno fértil para atuar. O ímpio, o nécio, acredita que pode viver sem prestar contas a Deus. Mas essa escolha leva à destruição espiritual. A negação de Deus não nos afeta apenas em um nível espiritual, mas também tem consequências físicas e emocionais. Ao viver afastados de Deus, estamos mais suscetíveis aos ataques espirituais e às forças malignas que tentam nos afastar da prosperidade e das bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós. Nos dias de hoje, vemos muitas pessoas e até culturas inteiras agindo como esses nécios, negando a existência de Deus e afastando-se de seus caminhos. O mundo moderno está repleto de ideologias que colocam Deus de lado e exaltam o homem como o centro de todas as coisas. Isso cria uma sociedade que valoriza o material acima do espiritual e onde as forças do mal encontram espaço para operar. A incredulidade, a negação de Deus e a corrupção moral criam barreiras espirituais que impedem as pessoas de experimentar a plenitude da prosperidade que Deus tem para oferecer. Muitas pessoas que buscam riqueza e sucesso, mas negam a Deus, acabam caindo nas armadilhas do inimigo, sendo envolvidas por invejas, feitiços e energias negativas. Mas a boa notícia é que ao reconhecer a soberania de Deus, nós podemos quebrar todas essas correntes e amarrações espirituais. Quando aceitamos que Deus é nosso Senhor e provedor, nós nos alinhamos com os céus e começamos a atrair as bênçãos e a prosperidade que o mundo não pode oferecer. Vamos fazer uma oração agora para que Deus abra os corações daqueles que ainda não o reconhecem, para que todas as barreiras de incredulidade sejam quebradas e que o poder de Deus seja revelado na vida daqueles que precisam de libertação. Senhor Deus, nós te pedimos agora que abras os corações de todos aqueles que têm negado a tua existência. Pai, nós clamamos para que o espírito de insensatez que impede as pessoas de reconhecerem a tua soberania seja removido. Que a luz do teu amor brilhe sobre aqueles que estão presos na escuridão da incredulidade, da dúvida e da corrupção moral. Senhor, nós pedimos que tu ilumines as mentes e os corações, trazendo clareza espiritual e quebrando todas as amarrações e fortalezas que têm impedido essas pessoas de verem a tua verdade. Que eles possam reconhecer a tua presença e abrir espaço para que as tuas bênçãos fluam em suas vidas. Pai, nós te agradecemos porque sabemos que tua palavra tem poder para transformar e libertar. Que todos os que ouvem essa oração possam experimentar a verdade e o poder do teu amor. Sensatez dos ímpios nos ensina a importância de reconhecer a soberania de Deus. Quando o colocamos como o centro de nossas vidas, bênçãos e riquezas começam a fluir. Mas o Salmo 14 ainda tem muito mais a nos ensinar sobre como Deus age em nosso favor, protegendo-nos e garantindo vitórias espirituais. No segundo trecho do Salmo 14:1, Davi expõe a corrupção moral e espiritual que surge quando as pessoas se afastam de Deus.
ele afirma que, ao negar a existência de Deus e rejeitar os seus princípios, os seres humanos se corrompem e suas obras se tornam abomináveis. Não há quem faça o bem, diz o salmista, o que revela uma degradação completa das atitudes e ações humanas, quando as pessoas perdem o temor a Deus. Neste versículo, Davi está pintando uma imagem sombria, mas real, do que acontece com a humanidade quando Deus é excluído. O afastamento de Deus abre as portas para a corrupção e o caos moral. Isso nos faz refletir sobre como o pecado tem o poder de destruir a bondade que Deus plantou no coração do homem, levando-o a agir de maneira egoísta, cruel e distante dos valores divinos. Quando o ser humano se afasta de Deus, ele começa a perder o senso de certo e errado. Davi descreve isso com clareza ao dizer que não há quem faça o bem. Este é um retrato da condição de uma sociedade que rejeita Deus e abraça o pecado. Quando o temor do Senhor é removido do coração, a corrupção rapidamente toma o seu lugar, e o resultado é uma série de atitudes e ações que se afastam completamente dos princípios que Deus estabeleceu. Esse afastamento de Deus gera egoísmo, orgulho, inveja e uma busca desenfreada por poder e riqueza a qualquer custo. Quando uma pessoa ou até mesmo uma sociedade escolhe viver sem Deus, elas estão vulneráveis a todo tipo de influência negativa e força maligna. Feitiços, amarrações espirituais e opressões encontram solo fértil em corações e mentes distantes de Deus. É por isso que é tão importante manter-se conectado ao Senhor, vivendo sob seus princípios e valores, pois essa é a verdadeira proteção contra a corrupção e as armadilhas do inimigo. A corrupção moral e espiritual nasce quando rejeitamos os valores divinos que Deus nos deu como uma forma de proteção. Davi nos mostra que sem Deus não há quem faça o bem. Isso nos revela o quanto os valores de Deus são fundamentais para manter a nossa integridade, o nosso caráter e as nossas boas ações. Quando os valores divinos são abandonados, a corrupção rapidamente se instala. Isso pode ser visto em vários níveis, desde o comportamento individual, onde a pessoa começa a tomar decisões egoístas e destrutivas, até o nível social, onde a corrupção afeta governos, negócios e famílias. O pecado corrompe o coração humano e, sem a orientação de Deus, a pessoa começa a viver para satisfazer seus próprios desejos, em vez de viver para agradar a Deus e fazer o bem ao próximo. Este é o grande engano do ímpio. Ao rejeitar Deus, ele pensa que está ganhando liberdade, mas na verdade está se escravizando ao pecado. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo, que nos liberta do poder destrutivo da corrupção. Assim como Davi descreve a corrupção dos ímpios, também precisamos refletir sobre nossa própria vida. Quantas vezes, mesmo como cristãos, nos afastamos dos caminhos de Deus, permitindo que pensamentos ou atitudes que não agradam ao Senhor entrem em nosso coração? Talvez seja a inveja, o ressentimento, ou até mesmo a ganância que nos afastam do que é bom e justo. Este é um momento para confissão e arrependimento. Precisamos reconhecer que sem Deus não conseguimos fazer o bem. É necessário pedir a Ele que purifique o nosso coração e nos reconduza ao caminho correto. Assim como Davi, devemos clamar a Deus para que Ele nos livre da corrupção do mundo e nos ajude a viver de acordo com a sua vontade, permanecendo fiéis aos seus mandamentos. O versículo diz 2: O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. No versículo 2 do Salmo 14, vemos um ato maravilhoso. Deus, em sua grandeza e soberania, olha para a terra e observa a humanidade. Ele busca pessoas que tenham entendimento, aqueles que o buscam de verdade. Essa busca ativa de Deus revela seu profundo desejo de ter um relacionamento íntimo com aqueles que o procuram, que desejam conhecê-lo e viver de acordo com sua vontade. Este é um momento profundo de reflexão. Deus, o Criador dos céus e da terra, está observando o nosso mundo, procurando corações que o buscam com sinceridade. Ele não está olhando para riquezas materiais, status ou poder, mas para aqueles que desejam conhecê-lo, que têm um entendimento espiritual e buscam a justiça divina. Este é o coração que agrada a Deus, e Ele anseia por pessoas que vivam de maneira intencional em sua presença. No contexto bíblico, ter entendimento vai muito além do conhecimento intelectual ou sabedoria humana. Aos olhos de Deus, entendimento está profundamente ligado à sabedoria espiritual, à capacidade de reconhecer quem Deus é e à busca constante por um relacionamento íntimo com Ele.
Isso envolve três aspectos principais. 1. Temor do Senhor. O entendimento começa com o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. O temor do Senhor não é medo, mas um profundo respeito e reverência por sua santidade, sua justiça e seu poder. Quem tem entendimento reconhece que Deus é soberano e ajusta sua vida para viver de acordo com os padrões divinos. 2. Sabedoria espiritual. A sabedoria verdadeira vem de buscar a Deus. Não é apenas o conhecimento sobre Ele, mas a aplicação desse conhecimento em nossa vida diária. Quem tem entendimento sabe que viver sem Deus é insensatez, e por isso, se volta a Ele constantemente em busca de orientação e direção. 3. Busca pela justiça. Deus está à procura de pessoas que vivem em justiça, aquelas que não são corrompidas pelos valores do mundo, mas que buscam alinhar sua vida com os princípios do reino de Deus. Isso envolve fazer o bem, lutar contra a corrupção e evitar o mal. Este versículo também nos mostra que buscar a Deus deve ser uma escolha consciente e diária. Deus deseja que o busquemos não apenas em momentos de necessidade ou crise, mas de maneira constante e intencional. Ele está olhando para a terra, desejando encontrar aqueles que estão ansiosos por sua presença, que dedicam tempo a orar, meditar em sua palavra e viver de acordo com a sua vontade. Muitas vezes, permitimos que as distrações do mundo, as preocupações com o futuro ou os prazeres passageiros nos afastem dessa busca. No entanto, precisamos lembrar que Deus está à procura daqueles que o buscam sinceramente. Quando dedicamos nossa vida a buscar a face de Deus, somos encontrados por Ele. E aqueles que o buscam verdadeiramente encontram paz, direção, prosperidade e proteção contra todos os ataques do inimigo, sejam feitiços, invejas ou amarrações espirituais. Há algo poderoso em saber que, ao buscarmos a Deus, Ele nos encontra. Quando dedicamos tempo a conhecê-lo mais profundamente, a viver de acordo com os seus princípios e a buscar a sua face, Ele nos responde. O próprio Deus promete em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ser encontrado por Deus é ser alguém que vive em paz espiritual, sabendo que estamos protegidos e guiados por Ele. Isso não significa que não enfrentaremos aflições ou inimigos, mas que em meio a essas lutas, Deus está ao nosso lado, guiando-nos, guardando-nos e nos livrando de todo o mal. Esse é o resultado de buscar a Deus com entendimento e de forma intencional. Quando nos colocamos nessa posição de dependência e busca contínua, começamos a ver milagres, portas sendo abertas e bênçãos sendo derramadas. Deus quer encontrar corações justos, pessoas que estejam alinhadas com seus princípios para que Ele possa liberar riquezas, prosperidade e vitória sobre todo o mal. Senhor Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está sempre buscando aqueles que te buscam de coração sincero. Pai, nós te pedimos que nos ajudes a sermos encontrados por Ti, que o nosso coração esteja cheio de entendimento espiritual e sabedoria, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos ensine a buscar a Tua face diariamente, que a nossa vida seja uma vida de busca constante, desejando Te conhecer mais profundamente. Pai, nós reconhecemos que sem Ti não temos entendimento verdadeiro e pedimos que nos deis sabedoria para viver de forma justa e reta diante de Ti. Senhor, nos livra de tudo aquilo que tenta nos afastar de Ti, seja distrações, pecados ou influências malignas. Que o nosso coração esteja focado em Ti e que sejamos encontrados como filhos justos, prontos para receber as bênçãos e o livramento que o Senhor tem para nós. Quando buscamos a Deus de coração sincero, somos encontrados por Ele e alcançamos as bênçãos e proteções que só Ele pode oferecer. Mas o Salmo 14 ainda tem mais lições poderosas para nos ensinar. O versículo 3 diz: Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Neste versículo do Salmo 14, Davi faz uma declaração forte e profunda sobre o estado de depravação da humanidade. Ele nos lembra que todos se desviaram, tornando-se imundos em suas obras e ações. Não há ninguém, nem um único ser humano, que possa ser considerado justo ou que faça o bem por conta própria. Este é um retrato da condição humana sem Deus. Uma vida marcada pelo pecado, pela falta de justiça e pela incapacidade de fazer o bem. Aqui, Davi nos leva a refletir sobre a realidade do pecado que domina a terra. Uma realidade que, infelizmente, continua a se manifestar na nossa sociedade hoje.
A justiça parece estar desaparecendo em muitos lugares, e o mal muitas vezes prevalece. Mas Davi não está apenas descrevendo a corrupção externa. Ele também nos convida a reconhecer a necessidade de nos voltarmos para Deus, pois somente Ele pode nos purificar e nos guiar de volta ao caminho da justiça. Senhor Deus, nós te agradecemos porque, mesmo quando nos afastamos de Ti, o Senhor está sempre pronto para nos purificar e restaurar. Pai, nós confessamos que sem a Tua presença não conseguimos fazer o bem. Sabemos que sem o Teu Espírito somos vulneráveis ao pecado, à corrupção e à injustiça. Senhor, nós te pedimos que purifiques os nossos corações, que nos limpes de toda a imundície espiritual e nos ajudes a viver de acordo com os Teus mandamentos. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que nos desviamos do caminho do bem e nos envolvemos em atitudes ou pensamentos que não Te agradam. Nós clamamos por restauração espiritual. Queremos viver de acordo com a Tua justiça, Senhor, refletindo o Teu caráter em nossas ações diárias. Que o Teu Espírito Santo nos guie e nos capacite a fazer o bem em todas as áreas de nossa vida. A falta de justiça na terra é o resultado da corrupção espiritual e do afastamento de Deus. Mas quando nos voltamos para Ele, somos purificados e restaurados. O Salmo 14 ainda tem mais revelações poderosas para nós. O Salmo 14, 4, versículo: Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais devoram o meu povo como quem come pão, eles não invocam ao Senhor. Neste versículo, Davi nos traz uma reflexão poderosa sobre a ignorância espiritual daqueles que praticam o mal. Ele denuncia os ímpios, que devoram o povo de Deus como se estivessem comendo pão, ou seja, de forma rotineira e insensível, sem nenhum remorso ou consciência do mal que estão fazendo. O mal é, muitas vezes, acompanhado de uma profunda falta de entendimento e de reconhecimento de Deus. Essa ignorância não é apenas intelectual, mas espiritual e moral. Aqueles que exploram e oprimem os justos, vivendo na maldade, não têm o temor do Senhor. Eles não o invocam, não buscam a sua presença e, por isso, vivem uma vida de maldade e destruição. Este é um retrato do comportamento daqueles que rejeitam Deus e se entregam a práticas injustas, oprimindo e explorando os filhos de Deus sem qualquer consideração pelo bem. Quando Davi pergunta: Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade? Ele está destacando a cegueira espiritual dos ímpios. Aqueles que vivem no pecado muitas vezes o fazem por causa da sua ignorância em relação a Deus. Eles estão espiritualmente cegos, incapazes de ver a verdade e entender as consequências das suas ações. A falta de conhecimento de Deus os leva a uma vida de destruição, sem temor, sem limites morais e sem a consciência do julgamento que os aguarda. Essa ignorância espiritual faz com que os ímpios devorem os justos, explorando e oprimindo aqueles que são fiéis a Deus. Eles não têm nenhum respeito pela vida, pelos princípios divinos ou pela justiça. Eles vivem como se não houvesse consequências para suas ações, como se pudessem fazer o que quiserem sem prestar contas. Mas o que Davi quer nos lembrar é que essa ignorância é autodestrutiva. A falta de temor a Deus não os isenta de suas leis e de seu julgamento, e no tempo certo, Deus trará justiça. A metáfora usada por Davi, que descreve os ímpios como aqueles que devoram o meu povo como quem come pão, é forte e perturbadora. Ele está mostrando como os injustos exploram os justos de maneira brutal, sem compaixão, como se fosse uma ação comum e natural para eles. Essa opressão muitas vezes acontece em diferentes áreas da vida, no trabalho, nas finanças e até nas relações pessoais. Quantas vezes vemos justos sendo oprimidos, traições, mentiras e injustiças sendo cometidas contra aqueles que buscam viver segundo os princípios de Deus? Esses opressores não invocam ao Senhor. Eles não têm consciência de Deus em suas ações e, por isso, exploram e oprimem sem arrependimento. A ausência de Deus em suas vidas faz com que suas obras sejam vazias de bondade, cheias de maldade e corrupção. O mal é habitual para eles, porque vivem distantes da verdade de Deus. Essa falta de temor é o que permite que o mal se enraize tão profundamente. Eles estão desconectados de Deus, vivendo em um ciclo de exploração, ganância e injustiça. Mas a Bíblia nos ensina que Deus vê tudo isso e Ele defende os oprimidos. Aqueles que oprimem o povo de Deus não escaparão da justiça divina. Uma das razões pelas quais os ímpios vivem em maldade é a ausência do temor do Senhor. O temor de Deus é o início da sabedoria, Provérbios 9:10. E sem ele, as pessoas se sentem livres para cometer injustiças e viver de maneira corrompida.
Quando o temor de Deus não está presente, as pessoas não invocam ao Senhor, não buscam a sua orientação e acabam se entregando à maldade. Mas aqueles que conhecem a Deus, que o temem e o respeitam, vivem de maneira diferente. Eles têm o compromisso de fazer o bem, de ajudar o próximo e de praticar a justiça. O temor do Senhor nos guia em sabedoria e nos impede de cair nas armadilhas do pecado e da corrupção. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da justiça. Pai, nós clamamos hoje pela defesa dos justos, daqueles que estão sendo oprimidos e explorados pelos ímpios. Sabemos que o Senhor é o nosso defensor e que o Senhor vê todas as injustiças que estão sendo cometidas contra o teu povo. Senhor, pedimos que o Senhor proteja os justos, que o Senhor quebre as amarrações espirituais, destrua os feitiços e liberte aqueles que estão sendo oprimidos por forças malignas. Que o teu poder intervenha em cada situação de injustiça, trazendo paz, justiça e restauração. Pai, nós também oramos pelos ímpios, aqueles que vivem na ignorância espiritual, oprimindo e explorando os outros sem temor de ti. Que o Senhor toque no coração deles, trazendo arrependimento e entendimento espiritual. Que eles possam enxergar o erro de seus caminhos e se voltarem para o Senhor, encontrando a verdadeira justiça e paz que só o Senhor pode dar. Nós confiamos na tua justiça e no teu poder, e sabemos que o Senhor não deixa o mal prevalecer. A ignorância dos ímpios os leva a oprimir os justos, mas Deus é o defensor do seu povo. Ele vê cada injustiça e trará justiça no tempo certo. Mas o Salmo 14 ainda tem mais lições para nós. Versículo 5 diz: Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Neste versículo do Salmo 14, Davi nos traz uma poderosa verdade. Os ímpios podem se sentir seguros em seus caminhos, vivendo na opressão e injustiça, mas o terror virá sobre eles quando finalmente se depararem com a justiça de Deus. Aqui, o salmista descreve o momento em que aqueles que vivem em rebeldia contra Deus perceberão que Deus está com os justos e que suas justas ações não podem ser evitadas. Este é um aviso claro de que a justiça divina sempre prevalecerá e que mesmo quando os ímpios parecem prosperar, eles não escaparão do julgamento de Deus. O terror dos ímpios diante da justiça de Deus não é apenas um medo superficial, mas um pavor profundo de finalmente perceber que Deus está presente e que suas leis e verdades são inescapáveis. Eles podem tentar ignorar a presença de Deus em suas vidas, mas no momento da revelação final, não haverá mais como fugir. A verdade virá à tona, e todos terão que prestar contas a Deus. Davi nos revela que os ímpios, aqueles que vivem em rebeldia contra Deus, achar-se-ão em grande pavor quando se depararem com a realidade do juízo divino. Muitas vezes, os que praticam a maldade parecem viver sem medo, como se não houvesse consequências para suas ações. Eles vivem como se Deus não estivesse vendo, como se a justiça de Deus nunca os alcançaria. Mas este versículo nos lembra que, no tempo certo, Deus trará o julgamento, e o terror cairá sobre aqueles que escolheram viver sem temor a Ele. Esse terror é o resultado de finalmente perceberem que todas as suas ações terão consequências e que Deus está presente na história. Eles verão claramente que, embora tenham ignorado os caminhos de Deus, a justiça divina é inescapável. O mal não triunfará para sempre, e os que vivem em pecado experimentarão o pavor de saber que a justiça de Deus está sobre eles. Por isso, nós, como filhos de Deus, não devemos nos deixar abater quando vemos os ímpios prosperando temporariamente. Deus é justo, e no tempo devido, Ele trará o julgamento. Os que se mantêm fiéis, vivendo em retidão, serão protegidos e honrados por Deus. A segunda parte do versículo nos traz um grande conforto. Deus está na geração dos justos. Isso significa que, enquanto o terror toma conta dos ímpios, Deus está presente com aqueles que o servem. Ele está na geração dos justos, e isso nos dá a segurança. Mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desafiadoras, mesmo quando os inimigos parecem prevalecer, devemos lembrar que Deus está conosco. A geração dos justos representa aqueles que temem a Deus, que buscam viver segundo seus mandamentos e que confiam na sua justiça. Eles não estão isentos de lutas e dificuldades, mas podem ter certeza de que Deus está do lado deles. Sua presença é o que nos fortalece e nos dá a confiança de que no final a justiça prevalecerá. Se você está enfrentando opressão, injustiça, ou se sente cercado por invejas, feitiços ou amarrações espirituais, saiba disso. Deus está contigo.
Ele está com a geração dos justos, e nada poderá impedir o seu plano para a sua vida. Os ímpios sentirão o pavor, mas você pode confiar que Deus te protegerá e te livrará. Um dos maiores desafios que enfrentamos é ver os ímpios prosperarem, enquanto os justos muitas vezes enfrentam dificuldades. Mas o Salmo 14:5 nos lembra que Deus está sempre ao lado dos justos, e no tempo certo, Ele trará o juízo. Nossa confiança deve estar no fato de que Deus vê todas as coisas e que nada escapa aos seus olhos. A justiça de Deus não falha, mesmo quando parece que o mal está triunfando temporariamente. O pavor que cairá sobre os ímpios será o resultado de sua incredulidade e rebeldia contra Deus. Mas nós, como justos, podemos descansar na certeza de que Deus está agindo em nosso favor. Sua justiça virá com poder, e todos aqueles que oprimem ou perseguem o povo de Deus enfrentarão as consequências de suas ações. Senhor Deus, nós te louvamos porque sabemos que a tua justiça nunca falha. Pai, muitas vezes vemos os ímpios prosperarem, enquanto os justos enfrentam lutas e desafios, mas hoje nós renovamos a nossa confiança em Ti. Sabemos que o Teu julgamento virá e que o terror cairá sobre aqueles que rejeitam a Tua verdade. Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a manter a nossa confiança em Tua justiça. Sabemos que o mal não prevalecerá para sempre e que no tempo certo, o Senhor trará o julgamento e a recompensa para aqueles que vivem em retidão. Pai, nós te agradecemos porque Tu estás na geração dos justos. Nós não estamos sozinhos e por isso podemos ter paz, mesmo em meio às dificuldades. Pedimos que o Senhor continue a fortalecer o Teu povo, dando-nos coragem e fé para enfrentar os desafios com a confiança de que o Senhor está ao nosso lado. Obrigado, Senhor, porque a Tua justiça é perfeita e o Teu plano é infalível. A justiça de Deus é firme e imparcial. Enquanto os ímpios se depararão com o terror do juízo, os justos podem confiar que Deus está com eles. Mas o Salmo 14 ainda tem mais verdades para nos ensinar. O versículo 6 diz: Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Neste versículo, Davi nos traz uma reflexão sobre a opressão que os justos e pobres muitas vezes enfrentam nas mãos dos poderosos. Ele aponta para a realidade de que aqueles que são vulneráveis e necessitados são frequentemente envergonhados e humilhados pelos ímpios. Contudo, Davi nos dá uma verdade profunda e confortante. O Senhor é o refúgio dos oprimidos. Mesmo quando o mundo parece estar contra eles, aqueles que confiam em Deus têm uma proteção superior, pois Deus é o refúgio deles. Davi fala sobre os pobres e justos que são envergonhados pelos poderosos. O termo pobres aqui não se refere apenas à pobreza material, mas também a pessoas que são humildes, dependentes de Deus, e que muitas vezes são desprezadas ou marginalizadas pela sociedade. Essas pessoas, apesar de seu caráter justo, frequentemente enfrentam humilhação e oposição, sendo tratadas com desprezo pelos ímpios que parecem ter o controle do mundo. Nos dias de hoje, vemos essa realidade em muitos contextos. Aqueles que vivem em retidão, que são humildes e buscam fazer o bem, frequentemente se encontram oprimidos por forças maiores, seja no trabalho, na família ou na sociedade em geral. Muitas vezes, aqueles que são justos são considerados fracos ou insignificantes, e os poderosos tentam envergonhá-los. Mas a grande verdade é que o Senhor está ao lado dos pobres e justos, e Ele não permite que a vergonha prevaleça sobre aqueles que confiam nele. Essa opressão também pode se manifestar espiritualmente. Forças malignas como feitiços, amarrações ou invejas tentam subjugar e envergonhar os filhos de Deus, fazendo com que se sintam pequenos e desprotegidos. Mas como Davi nos lembra, Deus é o refúgio deles. A grande promessa neste versículo é que mesmo em meio à opressão, Deus é o refúgio dos justos. Refúgio é um lugar de segurança, proteção e descanso, onde as ameaças externas não podem nos alcançar. Quando somos humilhados, desprezados ou oprimidos, Deus nos esconde sob as suas asas e nos protege. Não importa quão intensa seja a opressão que enfrentamos, podemos encontrar segurança e paz na presença de Deus. Essa verdade nos dá esperança. Mesmo quando parece que os inimigos estão prevalecendo, quando a injustiça e a inveja parecem nos sufocar, Deus é o nosso abrigo. Ele é um lugar seguro, onde encontramos força e proteção, e nunca nos deixará à mercê daqueles que querem nos destruir. A humilhação e a vergonha que o mundo tenta impor sobre os filhos de Deus são temporárias. A justiça de Deus se manifestará no tempo certo, e aqueles que foram oprimidos serão honrados e exaltados. Deus vê cada lágrima,
cada humilhação, cada injustiça, e Ele não permitirá que o mal prevaleça sobre seus filhos. Muitos de nós já passamos por momentos em que nos sentimos desprezados, marginalizados ou até humilhados por nossas crenças e pela nossa fé em Deus. A sociedade moderna muitas vezes ridiculariza aqueles que seguem a Cristo, e os justos podem se sentir isolados e até injustiçados. Mas a boa notícia é que Deus está conosco, mesmo em meio a essas situações. Quando Davi afirma que o Senhor é o refúgio dos pobres, ele está nos lembrando que nunca estamos sozinhos. Deus nos cerca com sua proteção, mesmo quando o mundo nos vira as costas. Em Deus encontramos dignidade, paz e segurança. Ele nos guarda das forças malignas, amarrações e de todos aqueles que tentam nos destruir espiritualmente ou emocionalmente. O que parece ser fraqueza aos olhos do mundo é, na verdade, força espiritual aos olhos de Deus. Quando nos refugiamos nele, somos elevados, fortalecidos e protegidos de toda a opressão. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o refúgio seguro daqueles que confiam em ti. Pai, nós clamamos hoje por todos os oprimidos, humilhados e desprezados que estão enfrentando injustiças. Senhor, sabemos que o mundo muitas vezes tenta envergonhar os justos, mas confiamos que o Senhor é o nosso abrigo. Senhor, nós te pedimos que continues a ser o refúgio dos pobres e oprimidos, que possamos encontrar segurança em ti, mesmo quando somos marginalizados ou desprezados pela sociedade. Sabemos que em ti, Pai, estamos protegidos de todo mal, de toda opressão, de toda inveja e amarração espiritual que tenta nos destruir. Pai, pedimos também que o Senhor nos dê a força para resistir às humilhações e à opressão, que possamos descansar na certeza de que o Senhor não permitirá que a injustiça prevaleça. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua proteção está sobre nós e que no tempo certo a Tua justiça se manifestará. Nós entregamos todas as nossas lutas e dificuldades nas Tuas mãos, confiando que o Senhor é o nosso refúgio e proteção. Deus é o refúgio dos justos e oprimidos, e em Sua presença encontramos proteção e segurança, mesmo diante das humilhações e injustiças. Mas o Salmo 14 ainda não terminou. O versículo 7 diz: Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel! Quando o Senhor fizer voltar o cativeiro do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Davi encerra o Salmo 14 com um clamor profundo por salvação e libertação para o povo de Deus. Ele expressa uma expectativa cheia de esperança, ansioso pelo dia em que o Senhor trará restauração ao seu povo e libertará Israel de todo o cativeiro. Essa esperança reflete a confiança de Davi no poder redentor de Deus e na certeza de que, no tempo certo, Deus agirá para salvar e restaurar. Assim como Davi, todos nós vivemos momentos em que clamamos a Deus por libertação, seja da opressão espiritual, amarrações, injustiças ou das batalhas internas que enfrentamos. E assim como Davi expressou sua confiança na salvação vindoura, nós também podemos ter certeza de que Deus ouvirá nosso clamor e trará restauração completa às nossas vidas e à nossa comunidade de fé. Ele é fiel para nos libertar de todo o cativeiro e nos conduzir a um lugar de alegria e triunfo. Davi inicia este versículo com um clamor cheio de desejo. Ó, se de Sião já viesse a salvação de Israel! Ele está expressando o profundo anseio que o povo de Deus tinha por libertação e restauração. Israel enfrentou muitos períodos de cativeiro, opressão e sofrimento, mas sempre manteve a esperança de que Deus traria a salvação no tempo certo. Esse mesmo clamor ecoa em nossos corações hoje. Muitas vezes nos encontramos em situações de opressão, seja espiritual ou emocional, e clamamos por libertação. Pode ser uma luta contra injustiças, enfermidades ou problemas familiares, mas em tudo isso podemos confiar que Deus é nosso libertador. Ele vê o nosso sofrimento e está trabalhando para trazer restauração e transformar o nosso cativeiro em alegria. Quando Davi fala de Sião, ele se refere ao lugar de onde vem a presença e o governo de Deus. Para nós, isso significa que a salvação vem diretamente de Deus, que está no trono e tem o controle de todas as coisas. Não importa quão difícil seja a nossa situação, podemos confiar que Deus intervirá com poder. Davi continua com uma poderosa declaração de fé. Quando o Senhor fizer voltar o cativeiro do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Este é um grito de esperança, um anúncio de que o povo de Deus se alegrará quando o Senhor trouxer libertação. A alegria de Jacó e Israel simboliza a vitória completa e a transformação que ocorre quando Deus age em favor dos seus.
Para nós, isso significa que a tristeza e o cativeiro que enfrentamos hoje não são o final da história. Deus promete que Ele trará alegria e restauração. O sofrimento não durará para sempre, pois a justiça de Deus prevalecerá. O povo que antes estava em cativeiro será liberto, e onde havia tristeza, haverá alegria. Onde havia opressão, haverá libertação. Quando colocamos nossa confiança em Deus, estamos colocando nossa fé na certeza de que Ele trará vitória. Mesmo que os inimigos espirituais tentem nos prender com amarrações, invejas ou feitiços, podemos confiar que Deus quebrará essas correntes e nos conduzirá à liberdade. O resultado final será alegria e regozijo no Senhor. Este versículo nos ensina a viver na expectativa de que Deus está trabalhando por nossa libertação. Assim como Davi confiava que Deus traria a salvação de Sião, nós também podemos viver com a certeza de que Deus trará libertação para cada área de nossa vida. Quando Ele nos liberta e restaura, experimentamos a verdadeira alegria que vem de Sua mão. Davi nos encoraja a esperar com fé, sabendo que no tempo certo, Deus trará justiça e restaurará tudo o que foi perdido. Não importa o quão difícil ou impossível nossa situação pareça, Deus é poderoso para mudar tudo. Ele reverte o cativeiro e transforma situações de dor em momentos de triunfo e celebração. Nossa esperança está em Deus, e a promessa é clara: Ele trará salvação. Mesmo que o mundo tente nos oprimir ou o inimigo nos ataque, a vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos porque Tu és o nosso Salvador e Libertador. Pai, assim como Davi clamou por salvação para Israel, nós hoje clamamos por libertação e restauração em nossas vidas. Sabemos que o Senhor vê as nossas lutas, os nossos cativeiros, e que no Teu tempo o Senhor trará a libertação completa. Senhor, nós entregamos todas as áreas da nossa vida que precisam da Tua salvação. Pedimos que o Senhor quebre todas as correntes de opressão, destrua amarrações espirituais e nos liberte de toda injustiça e opressão. Pai, traga restauração onde há dor, tristeza e perda. Nós te agradecemos, Senhor, porque confiamos que a Tua salvação virá. Nós sabemos que assim como Israel se regozijou quando o Senhor trouxe a restauração, nós também experimentaremos a alegria completa da Tua vitória. Que o Teu poder transformador se manifeste em nossas vidas, trazendo paz, alegria e uma nova esperança. O Salmo 14 nos lembra de que, mesmo em meio às dificuldades e opressões, podemos confiar que Deus trará salvação e restauração para o seu povo. A libertação de Deus está a caminho, e com ela vem a alegria e o triunfo que só Ele pode proporcionar. Se você está enfrentando batalhas espirituais, injustiças ou amarrações, saiba que Deus está no controle e trará a vitória para a sua vida. Obrigado por acompanhar essa jornada no Salmo 14. Que Deus continue a te proteger, te fortalecer e te abençoar abundantemente. Que você experimente a plena libertação e alegria que vem de confiar no Senhor.